Oi, galera, tudo bom? Voltei, hoje é quarta-feira, então toda quarta-feira eu tô aqui e vocês votaram lá pelo Instagram do IAP o conteúdo que vocês queriam hoje, que fosse disponibilizado hoje para vocês, e o conteúdo que ganhou foi preposição e conjunção. Então eu trouxe para vocês de uma maneira bem didática, a mais didática possível, pelo menos que eu sei até agora, sobre esse conteúdo. Eu vou colocar aqui para vocês o que significa, qual é a diferença, alguns valores semânticos, ou seja, o significado que cada uma tem dentro de um contexto, ou pelo menos dentro de uma frase, para vocês entenderem o que elas significam, tá? Essa aula vai ser um pouquinho mais curtinha, eu tô com a garganta bem cansada, digamos assim. Gravei alguns outros vídeos aí, então eu tô com a garganta bem debilitada, mas eu não podia deixar de gravar esse para vocês de hoje, né? A live de quarta-feira, tá certo? Toda semana lá, antes da gente começar mesmo o conteúdo, toda semana lá no Instagram do IAP e no meu Instagram, no Instagram do IAP tem os conteúdos semanais, então você pode votar o conteúdo que você quer por cada semana, tá? Então, provavelmente essa semana a gente já vai disponibilizar de novo para vocês votarem, para a gente dar o resultado e eu poder gravar o vídeo, tá? E lá no meu Instagram, que é esse que tá aí para vocês, pode me seguir, eu aceito. E o meu Instagram, normalmente eu deixo caixinhas de perguntas pra gente poder responder nos vídeos, tanto nos vídeos aqui, que é para todo mundo, quanto nos vídeos que vai diretamente para a plataforma só do IAP, tá certo? E se você ainda não é aluno IAP, vai lá, dá uma força pra gente, tá? A gente tá aceitando aluno ainda, mesmo que seja online, a gente tá aceitando aluno, viu? Vai lá e me segue nas redes sociais também. Bom, a verdade é que eu já falei um pouco sobre preposição e sobre conjunção, né? Mas aqui a gente pode falar um pouco mais e eu posso mostrar mais exemplos para vocês a respeito disso. Preposição e conjunção são duas classes, né, de palavras. Elas são semelhantes no quesito de união. Elas vão unir palavras, unir ideias, tá? Mas elas são classes de palavras diferentes porque ela une ideias e palavras de uma maneira diferente. Por isso elas são, né, o mecanismo que elas vão utilizar, inclusive de raciocínio, de ideia, né, de valor semântico, de significado, vão ser diferentes. Por isso elas são também classes de palavras diferentes. Relembrando que nós temos 10 classes de palavras, todas já estudadas, e aqui a gente vai relembrar essas duas que vocês me pediram, só que aqui eu vou contextualizar para vocês. Significa que eu vou colocar dentro de frases, dentro de memes, dentro de músicas, dentro de frasezinhas bonitinhas e tudo mais. Aproveitei para pegar bastante imagem na internet para passar aqui para vocês, tá bom? E a gente já vai começar dizendo o que é uma preposição. Bom, eu acabei de dizer que preposição e conjunção são coisas parecidas, né? Elas vão trabalhar com a união. Segundo o dicionário, preposição é um substantivo feminino, então eu digo a preposição, não é isso? A primeira desinência aí, ou seja, a primeira acepção, desculpa, é ato ou efeito de prepor, de pôr antes ou diante. Então a gente tem aí, né, a posição já que essa classe de palavra ela pode vir, né, numa frase ou com algum elemento que ela vai estar ligando um elemento ao outro. E segundo a gramática, que é o que interessa mais pra gente, apesar de ser importante vocês saberem o significado geral, também é importante a gente ver, obviamente, na gramática, né? Ó, palavra gramatical invariável, ou seja, ela não varia em número, em gênero, que liga dois elementos de uma frase, estabelecendo uma relação entre eles. E eu já coloco os exemplos para vocês. A mãe chorava de tristeza. Há muitas pessoas no estádio hoje e o celular de Laís é antigo. Bom, aqui a gente tem 3 usos de preposições, né? Depois eu vou especificar um pouquinho mais lá na frente para vocês, porque, por exemplo, aqui nós temos 2 vezes a preposição de, mas elas estão fazendo papéis diferentes. Aliás, papéis não, elas têm valores semânticos diferentes. Percebam a expressão que eu estou usando. Valor semântico. Valor semântico é a ideia que ela passa.
Todas as minhas aulas eu falo muito sobre isso. Quando a gente vai falar de conjunção, quando a gente vai falar de preposição e quando a gente vai também falar de outras classes de palavras, porque toda palavra, em determinado contexto, ela traz um valor semântico. O dicionário, ele traz um valor ele não traz um valor semântico de acordo com todos os contextos que podem ter aquela palavra. Ele traz os valores semânticos mais comuns, o que a gente chama de denotação. Eu já dei vários exemplos aqui para vocês, como manga, né? Até mesmo gírias que a gente usa trazem valor semântico diferenciado. E quando a gente está falando de conotação, a gente está indo um pouquinho mais além desses valores denotativos, desses valores semânticos denotativos que o dicionário traz. E aqui a preposição ela não é diferente. A preposição, quando ela vai fazer união de um termo com o outro, ela traz sim valores semânticos diferentes. Prova disso é que eu tenho duas vezes a mesma preposição aqui, só que fazendo papel semântico diferente. Ó. A mãe chorava de quê? Qual é o modo, né? Chorava de tristeza. E o celular de Laís é antigo, matéria, né? Eu vou dar uma característica a esse objeto. E aí eu tenho de lugar. Há muitas pessoas onde? No estádio hoje, certo? E aí eu trouxe para vocês também as divisões que elas podem ter. Nós temos dois tipos de divisão para preposição: as essenciais e as acidentais. Qual é essa diferença? As essenciais, elas vão sempre desempenhar papéis de preposição. E as acidentais, por algum motivo, contexto ou construção de frase, ela vai se tornar uma preposição ali naquela oração. E eu trouxe alguns exemplos para vocês, mas antes, vamos lá, olha. Conectam os termos dos sintagmas, a gente já estudou o que é sintagma. Sintagma são elementos juntos, né? São palavras juntos, que formam um elemento significativo na sua oração. Certo? Então, por exemplo, sujeito, ele é um sintagma nominal, porque ali eu tenho elementos que se juntam, né, palavras que se juntam, para formar um significado para aquela oração, que no caso é sujeito. Predicado, predicado vai ser um sintagma verbal, porque eu possuo verbo, são palavras que se juntam para formar um construto maior, né, uma construção maior, para dar significado à sua oração, chamado de predicado, tá bom? Estabelecem relação de sentido entre os termos dos sintagmas. Tipos de preposição. Sim, a relação de sentido é justamente aquilo do valor semântico que eu falei para vocês. Hidratem-se. Gostosinho. Vamos lá. Tipos de preposição, já citei para vocês essenciais e acidentais. Eu coloquei, não tem todas aí, mas eu coloquei para vocês algumas, tá? Quais que a gente mais usa de essenciais? O a, o após, o até, o com, o de, né? O desde, o por, a gente usa bastante, o para, a gente usa bastante. E as acidentais a gente usa muito conforme, mediante, exceto, durante, segundo, principalmente em redação, né? Visto. Então, aqui a gente também vai trabalhar muito com esse aspecto do valor que vocês podem usar para a redação de vocês. Elas são extremamente importantes para o Enem, competência 4, e a competência lá de coesão do IF. Então, para todas as provas que vocês forem fazer de redação, as preposições e as conjunções vão ser essenciais para que o mecanismo, lá no IF, a gente vai chamar de progressão temática e progressão argumentativa. Isso significa que elas vão ajudar as preposições e principalmente as conjunções, que a gente chama de conectores, né? Eles vão ajudar na coesão e na coerência do seu texto. Coerência na parte das ideias, ou seja, eu tenho que usar uma conjunção ali que passe o valor semântico, ou seja, a ideia que eu desejo, de oposição, de contraposição, de adição, de conformidade. Eu tenho que usar de uma maneira que passe a ideia que eu quero. E na coesão, elas vão ajudar a conectar uma ideia na outra, ou um parágrafo no outro, fazendo o seu texto ficar mais fluido, fazendo com que tenha uma progressão temática de fluidez, né? Mais efetiva. E quando se trata de progressão argumentativa, eles vão indicar quais são
os argumentos mais fortes, quais são os mais fracos, se eles se complementam ou não, se são argumentos diferentes, mas que se complementam, ou são argumentos muito diferentes, com ideias diferentes, muito diferentes, um fraco ou um forte, ou um a favor e um contra. Então, essas preposições e essas conjunções vão fazer essa progressão no seu texto. Beleza? Aqui eu não vou usar textos complexos, aqui eu vou dar exemplos para vocês de textos menores, frases, tirinhas, para que vocês entrem aí no clima e depois, mais para frente, eu posso disponibilizar para vocês aqui um vídeo de analisando conjunções e preposições dentro de textos maiores. Tá bom? Vamos lá. Aqui eu tenho uma tabela imensa com os valores semânticos, os valores possíveis, né, semânticos das preposições. Então eu tenho posse, causa, matéria, assunto, companhia, finalidade, instrumento, lugar, origem, tempo, meio, conformidade, modo e oposição. Lembra que na semana passada, e vocês podem assistir esse vídeo depois, se caso não tenham assistido, a gente falou de transitividade. As preposições, elas vão estar muito ligadas a isso também, porque dependendo da preposição que você usar e no lugar que você usar, ela pode fazer o efeito pretendido ou ela pode não fazer o efeito pretendido. Isso também vai ser visto quanto à regência, a transitividade do verbo, ou seja, a regência do verbo. Né? Onde você pode usar o de, onde você pode usar o com, onde você pode usar o para. Será que aquele verbo ele aceita essa preposição? Então, esta aula é como se fosse uma continuação um pouco mais aprofundada de preposição, de verbos transitivos indiretos, por exemplo, ou os bitransitivos. Aqui a gente não vai estar falando de verbo necessariamente, mas esta aula faz parte disso. Como faz parte também de a gente falar de conjunção subordinativa, né? Orações coordenadas, orações subordinadas, por exemplo, tá bom? Que aí já é mais na parte da sintaxe, então eu não vou aprofundar tanto essa parte da análise. Então aqui a gente tem origem, tempo, meio, conformidade, modo e oposição. Alguns a gente usa muito mais, a gente usa muito companhia, lugar, né? Meio, modo, oposição é os que a gente talvez mais use. Causa é muito bom, né, para se usar na redação. Então, ó, após o terremoto, várias crianças morreram de desnutrição. Qual foi a causa da morte? Desnutrição. Então tem como só essa preposiçãozinha, gente, vai unir um verbo a um significado para a tua frase, né? Assunto, discutimos muito sobre as obras literárias. Lugar, curtirei minhas férias em Maceió. Eu queria ir para Dubai, né? Eu sempre brinco com vocês que meu sonho é ir para Dubai, né? Então, quem sabe um dia, não sei. Tamo aí, viu? Quem quiser pagar uma passagem para mim, uma hospedagem, agora eu só aceito se for hospedagem em hotel de luxo. Apesar que Dubai, eu acho que o mais pobre deve ser o de luxo aqui, né? Então, tá osso, tá complicado. Origem. Todos os turistas são da onde? De Belo Horizonte. Ai, faz parte da minha terra. Oposição. Os leitores mostraram-se contra a proposta dos candidatos. Então, eu peguei só alguns pra gente ver, porque eu vou especificar um pouquinho mais a partir de agora, tá? Então, essa daí é uma tabelinha. Professor, eu preciso decorar todas essas preposições? Não, você precisa entender. Você precisa entender, você precisa saber que existe, você precisa saber aplicar. Mas, professor, para eu saber aplicar, eu preciso decorar tudo. Não, você não precisa decorar a tabela inteira. Isso daqui são exemplos e você pode... Como que você meio que decora isso? Usando. Pega a tabelinha, bota aí do seu lado essa tabela e todas as vezes que você estiver escrevendo uma redação, você dá uma conferida ou escreve e depois vê se de fato deu a ideia que você quis e tudo mais. É assim que vocês vão fazendo com que o uso fique mais frequente, que você saiba usar de fato. Decorar, é o que eu costumo falar muito para os meus alunos. Decorar nunca é a saída, minha gente. Nunca é a saída. Fazer decoreba de preposição, de conjunção, de orações, não é a saída.
certo? Você precisa entender e trazer a ideia. Se trouxer a ideia, você está correto, provavelmente vai dar certo, tá bom? Aí eu trouxe algumas coisinhas bonitinhas. Ó, preposições, o valor semântico de a. Quem eu amo nem sempre está junto a mim, mas está sempre no meu coração. Aqui a gente tem o a, que indica a semântica de proximidade, junto a quem, né? Então, eu trouxe aí eu vou trazer essas imagenzinhas com algumas frases e tudo, alguns dizeres, só pra gente ver aí os valores semânticos e como pode ser feita a aplicação, beleza? Eu vou à luta, inclusive a gente está precisando, né? E a luta agora. Aí acabou de sair aí que o Senado aprovou o adiamento do Enem. A gente está vendo também o IF e tudo, né? Como vai ser feito. É importante que nesse momento a gente tenha cautela. Eu vou militar agora, ui. É importante que nesse momento a gente tenha cautela para dizer sobre os adiamentos, né? Mas por enquanto o Enem ele está sendo aí adiado, vamos ver por quanto tempo, como é que vai ser feito, o texto ainda vai ser escrito, se não me falha a memória está se encaminhando agora para a Câmara dos Deputados, né? Para uma outra votação, então, mas fica aí a frase, eu vou à luta, né? Pelos meus alunos, pelos meus fofinhos, pelos meus minions. E aí, valor do A de novo. Aqui a gente já tem um diferente desse daqui, que é proximidade. Aqui a gente tem destino e direção. Eu vou aonde? Para onde? Né? A luta. Então, inclusive, tem a crase. Hein? Crase. Prestem atenção. Vou fazer um adendo, aproveitando que a gente está falando de preposição e que veio uma crase aqui, ó. Uma crasezinha aqui, estão vendo? Vou onde? Aonde? Né? Esse ir... ele aceita a preposição. Então, quem vai a algum lugar. Esse a algum lugar é o que a gente chama de transitividade, de regência. Então, ele aceita o a. E a próxima palavra minha, que é luta, aceita o que a gente chama de artigo, né, feminino, que é o a. Então, juntou a regência do verbo ir mais a palavra feminina posterior, aqui existe crase. Pessoal, outra coisa que eu queria falar para vocês que é muito importante. Dia 30 agora, ó, daqui a 10 dias, tem o primeiro simulado do IAP, mas lá na frente eu falo um pouquinho mais para vocês quando a gente estiver terminando, tá bom? E esse é um conteúdo que cai, tá no edital, porque crase faz parte de preposição. Crase é um tipo de preposição, é um tipo de regência de preposição, então a gente precisa falar sobre isso. Então cai, viu? Crase, ok? Que é o que a gente chama de acento grave. Afinal, a gente também falou sobre a acentuação, não é isso? Todo mundo pode participar. Vamos lá. O até, vamos trocar um pouco. Se você vai tentar, vá até o fim. Caso contrário, nem comece. Sem nem falar esse nome. É Charles Bukowski. Vá até onde, né? Até onde, limite, delimitação, tá bom? Então, tem aí o até também. Outro exemplo de até, só que de tempo agora, não é mais de direcionamento e nem limite. Até quando você... Note que as próximas palavras, elas também podem afetar no valor. Até quando, né? Para mostrar tempo, eu preciso aliar o até ao quando. Até quando você vai deixar as pessoas comandarem sua vida e te impedirem de ser feliz? Rafael Silveira. Sei quem é? Talvez não. Mas deve ser algum autor aí. Né? Então, o até aí indica tempo. A gente está falando de semântica. Então, olha, lembra que a gente viu os 6 níveis, né? Os 6 níveis de análise da língua: fonética, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica e pragmática. Portanto, a gente está unindo aí morfologia com semântica. A gente está unindo o terceiro tópico, morfologia, com o quinto tópico, que é semântica. Prestem atenção. Vamos lá. Preposições, valores semânticos de até. Eis que eu estou convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. Finalidade, até quando? Podia confundir aí também com o tempo, né? Mas a gente está falando de um final da ação. A gente não está falando de um tempo. A gente está falando... Eu colocaria até tempo / finalidade. Mas como a gente está tendo uma ideia mais do final do que vai acontecer,
aí, né, do ato em si, então a gente coloca a finalidade. Mas eu colocaria tempo barra finalidade. Que eu estou convosco todos os dias. Até quando? Né? Até qual é a finalidade de eu estar com vocês? Né? De eu estar convosco? Até a consumação dos séculos. Amém. Mateus 28:20. Vamos lá. Amigo não é aquele que diz vai em frente. Ah, essa daqui é fofinha, né? Aquelas frasezinhas de para-choque de caminhão, quase. Amigo não é aquele que diz vá em frente, mas sim aquele que diz vou com você. Se for pro abismo, não me chame, tá bom? Porque eu não vou pular. Esse com é de companhia. Vou com quem? Com alguém. Com você. Muito fácil esse também, né? Você já viu o comercial daquele carro com motor novo que chega antes aos lugares? E daquele outro com motor 30 válvulas? Deixa eu ver. A relação aí de carro, acho que de carro. Não é engraçada essa tirinha. Era pra ser engraçada, mas não é. De carro, velocidade e a morte, né? Aí, então, o instrumento com isso, com aquilo. Normalmente, o instrumento vai estar ligado muito a objeto, tá? Objeto. Então, ó, carro aí tá ligado a motor, que tá ligado a 30 válvulas. Então, aí tá sempre um objeto, beleza? Estou com frio, estou com saudade, estou com tanta coisa, menos contigo. Ai, que fofinho, isso me faz lembrar que a gente está de quarentena. Ai, gente, que horror. E esse com indica modo, com frio, com saudades, com tanta coisa, né? Com tanta coisa. Estou assim, estou no modo. Que modo eu estou? Estou com frio, com saudades, com tanta coisa, tá bom? Contra. Não, ai, peguei uma véia pra caramba. Não sou contra plásticas. Desculpa, gente. Esse filetinho vermelho era pra estar debaixo do contra, mas deu merda aí. Não sou contra plásticas, mas querer ter 16 anos com 60 não rola. Então esse contra aqui, ó, desculpa porque esse negocinho era pra estar aqui, ó. Aí deu um erro aí. Contra plástica, não sou contra plásticas. Na hora que eu fui ficar colando e copiando as frases e esses bichinhos aqui, deve ter dado um erro aí. Então, oposição, não sou contra plásticas, não sou oposta a plásticas, não sou contrária a plásticas. O colega vai participar do movimento contra a corrupção que estamos organizando? Vou levar quanto? Vou nem comentar, porque do jeito que a gente está hoje é melhor nem comentar isso, né? Oposição, tá bom? Pula pro próximo. Contra aí de novo, só que oposição de novo, ó. Dunga tem dúvidas na escalação contra a Costa do Marfim. Armani ou Retkovic? Menina, esses nomes são maravilhosos. Oposição também. Eu vou sugar toda a sua felicidade. Vai morrer de fome. Ai, que sacanagem. O D aí mostrando causa. Vai morrer de quê? Qual é a causa? De fome, tá? D de novo, só que de lugar, ó. Sou exigente com a beleza. Ela tem que vir de dentro. Oh, que fofinho. Ela tem que vir de onde? Olha aí, de novo, regência. O fim do jornal de papel, a matéria. Jornal, como? Qual é o tipo? Qual é o tipo, não? Qual é a... aí tá falando matéria. Do que ele é feito? Pronto, é isso que eu queria dizer. Do que ele é feito? De papel. Como vamos embrulhar peixe no futuro? Não haverá peixe no futuro, seu alienadinho. Sacanagem. Aí a gente tem uma preposição especialzinha que ela pode se unir com outras. Na verdade, o dele também pode se unir e o em, né? São alguns exemplos. O a e o o também pode se unir. A diferença é que a gente tem um processo de contração ou de combinação. Aí, nesse caso, a gente tem um processo de contração de preposições. E no caso do a e do o, por exemplo, junto, eu vou ao mercado. Esse ao é também uma preposição, ele está junto, é uma preposição mais um artigo. Lembra do eu vou à luta? Pronto, se eu substituir por uma expressão masculina, eu vou ao mercado, note que eu também tenho a mesma preposição, inclusive isso daí é um jeito de você conferir se ele tem crase ou não.
Note que eu tenho também a preposição mais o artigo, uau, mas aí é uma combinação, não é uma contração. Qual é a diferença? Quando eu combino, os meus dois elementos, eles existem, que é a preposição e o artigo. Eles são falados, eles são ditos e eles existem ali na escrita. Quando é uma contração, eu tenho o que acontece aí nesse no aí, ó. No Dia das Crianças é em mais o. Acontece também no da, de mais a, do, de mais o, que é a contração. É quando eu uso uma preposição a um artigo. No Dia das Crianças, de menos presentes e mais presença. Então aí é de tempo, traz a ideia de tempo, inclusive vindo junto com dia aí, tá bom? Agora o em sem contração, só ele mesmo, olha aí. A solidão só é agradável quando se está em paz consigo mesmo. O modo, quando se está como, né? Você pode perguntar como em paz. Quando uma árvore é cortada, ela renasce em outro lugar. Quando eu morrer, quero ir para esse lugar, onde as árvores vivem em paz. Tom Jobim. Lugar, né? Renasce onde? Em outro lugar. Tudo bem trabalhar para ganhar a vida, claro. Mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Menina, que coisa. É pensativo mesmo, né? Tudo bem trabalhar para ganhar a vida, claro. Mas por que é preciso desperdiçar a vida trabalhando para ganhar a vida? Menino, depois dessa aula eu vou ficar com isso na cabeça e vou ficar pensativo. Finalidade esse né? Trabalhar para quê? Trabalhando para quê, né? Você pode até fazer a própria pergunta, para quê? Outro se não for, esse autor ficou bem famosinho, hypou aí, né, por um tempo. Se não for hoje, um dia será. Algumas coisas, por mais impossíveis e malucas que pareçam, a gente sabe bem no fundo que foram feitas para gente, era para estar aqui, ó. Era para estar aqui ai meu Deus, para um dia dar certo. Desculpa, galera, mas vocês já entenderam, né? Isso daí é de tempo, olha. Bem no fundo que foram feitas para quê? Para um dia. Note que esse ele tá entrelaçado à palavra dia. Note que tem uma palavra que sempre vai trazer também com mais força a semântica do valor aí dessa preposição, tá bom? Um perdedor é aquele que prefere nem tentar por medo, né, o modo por medo de perder. Pequena Miss Sunshine. Vou por aí fazendo bem, porque cada um é uma parte de nós. O que quer que você ajude a curar em outros, você cura a si mesmo. Lugar, né, o por onde aí. Vou por onde? Vou por que lugar? Espere por dias melhores. Note que o por ligado a dias sempre está com ideia de tempo. Amigo é quem sabe tudo sobre você e ainda te ama. Assunto, sobre o quê? Né? A preposição sobre como tempo. Ontem choveu sobre a madrugada. E aí a gente vem para conjunções. O que são conjunções? São palavras. Eu não vou especificar muito, tá bom, gente? Porque senão a gente vai entrar num assunto de sintaxe e eu posso dar um nó na cabecinha de vocês. Então é interessante que a gente veja isso depois. São palavras que atuam como elementos de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre duas orações, estabelecendo relações de coordenação ou de subordinação. As conjunções são inválidas, não sendo flexionadas em gênero e número. Se é invariável, não é flexionada, tá? Meu celular não para de tocar, galera. Oh, Jesus. Oh, meu pai. Vamos lá. Exemplo de conjunção ligando termos. Vi sua mãe e seu pai na feira. Exemplo de conjunção ligando orações. Estudei muito e aprendi a matéria. Qual é a diferença aqui? Vi sua mãe e seu pai. Eu vi sua mãe e vi seu pai. Para não ter essa repetição, o que eles fazem? Eles pegam e omite o verbo e deixa só o termo mesmo, né? Sua mãe e seu pai. Por isso que ele está falando aí, continua sendo ligação de orações, tá? Porque a gente tem aí a omissão do verbo ver.
Mas aí a gente está falando de termo porque eu omito isso, né? Eu omiti o vi e a gente tem o mesmo verbo. Lá embaixo a gente tem verbos diferentes, estudar e aprendi. E a conjunção ela vai ligar essas duas ideias. Estudei muito, ponto, aprendi a matéria. Duas ideias diferentes. E o e vai ligar essas duas ideias para eu não precisar colocar uma pontuação no meio. Isso é chamado também de oração coordenada. A primeira assindética e a segunda sindética aditiva, porque eu acrescento um elemento, eu acrescento uma ideia, visto que eu tenho uma conjunção aí, tá? E aí aqui eu tenho alguns exemplos. A primeira é uma coordenada adversativa, né? Qual é a diferença de coordenada e subordinada? Bem rapidamente. Coordenada é a não dependência, né, de um elemento com outro. Eu acabei de dar o exemplo para vocês e posso dar aqui outra. Né? Você não estuda muito, ponto. Apresenta notas razoáveis. São duas ideias distintas, elas se complementam quando existe uma conjunção em um contexto, mas elas podem também estar separadas porque os próprios verbos e as próprias informações, elas já se bastam, tá bom? Então, é adversativa porque eu estou opondo ideias. Subordinada, eu sim dependo de uma com a outra. Uma não existe sem a outra. Quando chegar em casa, me envie aquele e-mail. Eu posso até dizer, me envie aquele e-mail, mas qual é o contexto? Quando eu chegar em casa. E se eu disser a subordinada, que é essa que está grifadinha aí, olha, quando chegar em casa, eu preciso terminar a minha frase, senão fica sem sentido. E a outra coordenada explicativa. Não consegui dormir ontem porque estava resfriado. Eu poderia falar que estava só resfriado, que vocês também entenderiam. Então, não existe uma dependência entre uma frase e outra, entre uma oração e outra. E aqui eu tenho alguns exemplinhos para vocês. Eu não vou detalhar muito as orações, porque eu não acho necessário. Mas, eu trouxe alguns exemplos. As coisas não te assustam tanto quando você tem um amigo temporal. As coisas não te assustam tanto quando você tem um amigo. Então, o tempo é temporal aí, né? Quando normalmente vai ter essa ideia. Aqui eu tenho algumas classificações. Aqui eu tenho classificações das conjunções coordenativas. Eu vou focar nelas aqui, não para dar uma aula sobre isso. Eu acho que a gente pode fazer uma aula sobre isso especificamente. Mas para que vocês entendam a questão da conjunção de fato. Tá bom? A gente tem as coordenativas e as subordinativas, mas aqui eu vou focar nas coordenativas só para que vocês entendam o que uma conjunção faz. Tá bom? Eu tô falando com vocês, mas tem uma música na minha cabeça, essa daqui, olha. Do nada, né? O professor bota uma música no celular, gente. O computador tá meio lento. Tô com essa música na cabeça desde ontem, querendo, ó, descer até o chão. Hitmaker! Não sei nem se podia botar a música, mas eu botei. Tá vendo? Aqui não vai ter empate, o bagulho é de verdade. Meu popo vai dar nocaute em qualquer um. Oi, bota a cara pra tu ver o que vai acontecer. Eu vou te dar um beijo. Vocês não estão vendo, mas eu tô ficando aqui, ó. Tá bom, chega. Lá no final eu boto mais essa música. Eita, caiu. Oi. Lá no final eu boto mais, tá? Tá. Vocês estavam com saudade, né? Me pediram também a dancinha do BBB. Eu vou ensaiar pra dançar com vocês, que é a tamborzinho. Que vou fazer. Juro. Inclusive, vou até colocar aqui. Cadê? Como ela chama mesmo aí? Eu acho que é essa. Vou botar depois, tá? Ixi, parei a aula, ó. Vamos lá! Sim, conjunções. Aqueles que saem um pouco do eixo e voltam. Conjunções coordenativas. Então, eu trouxe para vocês essas conjunções justamente para que vocês entendam como funciona a conjunção, que é essa união de ideias diferentes, ou seja, de orações diferentes, tá bom? Aí a gente tem as coordenativas, são as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Eu trouxe quais conjunções se encaixam, né? O nome que se dá, tanto a classificação, ó,
quanto a ideia que elas trazem, tá vendo? Ó, aqui é a classificação e aqui é a ideia. Então, a aditiva vai ter a ideia de adição, adversativa de oposição, alternativa de opção ou alternância, conclusiva de conclusão e resultado, explicativa de esclarecimento. Aqui eu trouxe os tipos de conjunções e aqui eu trouxe alguns exemplos. Vamos lá. A primeira, eles são educados e gentis. Eles são educados e outra coisa, gentis. Sou bom em matemática, mas prefiro português. Sou eu. Ou você estuda, ou não vai passar no Enem ou no IF. Esqueci de botar o IF aí. Ele passou no vestibular, por isso, atenção na conclusão. O que vocês podem confundir mais aqui é a questão da explicação e da conclusão, eu acho. Ele passou no vestibular, eu afirmo alguma coisa e eu concluo a partir dessa informação. Por isso ganhou um carro. Por que ele ganhou um carro? Porque ele passou no vestibular. Se eu trocar, fica explicativa, entendeu? Ó, não se atrase. Mas por que eu não vou me atrasar? Porque eu não gosto de esperar. A conclusiva, se você trocar, ela vira explicativa, e a explicativa, se você trocar, ela vira conclusiva, tá bom? Aí eu trouxe alguns exemplinhos para vocês. Coordenativa aditiva, gestão de pessoas e liderança. Olha, Elis Regina, maravilhosa. A longevidade do disco é uma coisa que pode servir de testemunha de defesa, como também pode lascar uma condenação histórica. É muito, muito profundo. Por que eu trouxe isso daí? Porque eu queria o como também. Esse como também, ele pode também ser substituído por mais também. Lembra que eu falei para vocês que é importante que vocês saibam da ideia e não decorar? Pronto, o mas, ele é tido como uma conjunção coordenativa adversativa, de oposição. Mas quando ele está junto de uma palavra também, por exemplo, ele vira uma aditiva. Então eu poderia também falar essa frase desse jeito. A longevidade do disco é uma coisa que pode servir de testemunha de defesa, mas também pode lascar uma condenação histórica. Então, a ideia de aditivo. Então, prestar atenção. Não é decoreba, é saber a ideia. Tá? Pode até decorar, porém, saiba também perceber a ideia. Nem sempre quem está do seu lado está com você. Profundo essa, hein? Principalmente em tempos de quarentena. Podemos perceber isso. Eu estou bem reflexivo hoje, né? Pelo jeito. Esse nem, ele também pode dar a ideia de alternância. Nem chorava, ele pode dar essa ideia de alternância, mas normalmente ele vai vir como aditivo. Então, por exemplo, presta atenção quando usar duas vezes o nem chorava, nem ria. Também é aditivo. Ele nem fazia isso e nem aquilo, tá? Então, prestar atenção para não ter essa confusão. Adversativa. O mundo detesta mudanças, contudo, isso é coisa que traz progresso. Presta atenção que quando eu estou falando de conjunção, normalmente eu tenho um verbo aqui, detestar, e outro verbo depois, tá vendo? Um antes e um depois da conjunção, tá? Então, adversativa, contudo, posso trocar por porém, todavia, entretanto, mas, beleza? Próximo, adversativa também. Os filósofos até hoje se limitaram a interpretar o mundo. A questão, porém, é transformá-lo. No final, não é onde, mas com quem você está que realmente importa. Menina, eu trouxe umas coisas muito filosóficas, eu não sei em que momento eu estava da vida. Alternativa. Minha solidão não tem nada a ver com a presença ou ausência de pessoas. Então, presença ou ausência. Inclusive, eu usei duas palavras opostas, mas não é oposição. É alternativa. Detesto quem me rouba a solidão sem em troca me oferecer verdadeira companhia. Nietzsche, Nietzsche maravilhoso. Me arrupiei até os cabelos do braço. Que seja livre o que chegar, que seja doce o que ficar e que seja breve o que tiver que ir. Então a gente tem o seja aí como alternância. Que seja livre, que seja doce, que seja breve. Então eu tenho aí alternativas, né? Que seja isso ou aquilo outro. Posso até substituir por ou. Penso, logo sou solteiro. Sacanagem, gente. Isso aqui, ó, é sacanagem. Isso aqui é uma sacanagem. Mas enfim, deixa eu pra lá. Vou até pular. Foi por isso que a gente acabou, Ed. Por uma coisinha pequena que sumiu ou quem sabe nunca tem estado de verdade nas minhas mãos.
Nossa, que interpretação maravilhosa. Vou fazer de novo. Foi por isso que a gente acabou, Ed. Por uma coisinha pequena que sumiu ou quem sabe nunca tenha estado de verdade nas minhas mãos. Oh, maravilhoso. Conjunções coordenativas conclusivas. Vamos continuar nas conclusivas. Portanto, deixará... Olha o versículo da Bíblia. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e unir-se-á, menina maravilhosa essa colocação pronominal aqui, a sua mulher, olha a crase aí, ó, e serão uma só carne. E ambos estavam nus. Meu Deus do céu. O homem e sua mulher e não se envergonhavam. Adão e Eva tá aí, né? Esse portanto aí conclusivo, a gente pode até passar, porque eu fiquei um pouco envergonhado. Por quê? Você tem namorado? Não, porque meus pais não deixam. Você tem namorada? Não, por quê? Porque os seus pais não deixam. Oh, meu Jesus, que fofinho. Vou ler de novo. Você tem namorado? Não. Por quê? Por quê? Porque meus pais não deixam. Você tem namorada? Não. Por quê? Porque seus pais não deixam. Meu Deus, que fofinho. Tão lindo esse porquê de explicação, gente. Porquê junto sem acento, tá? Depois dessa eu vou passar. Paz e amor é o que eu quero. Paz e amor é o que eu quero. Vai pra nós. Então, esse aqui aí também é explicativo. Eles amam dançar, pois ela faz bem à alma. Menino, olha, essas últimas foi bem, né? Foram bem... Ai, essa aqui é a mais fofinha de tudo. Acho que é porque eu tô apaixonadinho aí, né? Então, enfim, deixa pra lá, vai, passa. Pessoal, vou pedir pra vocês... Então, ao som de Dua Lipa, tá? Seguinte. Vou pedir pra vocês me seguirem lá no Instagram e no Twitter. Depois eu danço melhorzinho, tá bom? Mas me segue lá, cara. Me segue no Instagram, nunca te pedi nada. Outra coisa, segue o IAP também, tá bom? Deixa eu deixar chegar no refrão pra eu terminar. Ó. Vai! Dança aí em casa também, vai! Todo mundo! Beijo, tchau, gente. Até a próxima. Ah, outra coisa, muito importante, muito importante, muito importante, muito importante. Dia 30 tem simulado do IAP, não esqueçam, tá bom? Ah, eu vou deixar a música porque eu adorei. Vou deixar baixinho, tá? Aí eu vou aproximar aqui o microfone, ó, pra maravilhoso pra vocês me escutarem. Dia 30 tem simulado do IAP. Eu não sei ainda se o edital saiu, mas provavelmente tá pra sair. Não percam, todo mundo pode fazer, não é só aluno do IAP, não. Tá bom? Beijo pra vocês. Espero vocês. Ah, eu que vou gravar a correção, porque eu sou maravilhoso, tá? Beijo, presta atenção no edital, nas regras e também no... Ai, vai tamborzinho de novo, peraí. Maravilhoso. Dia 30, não esqueça, simulado, o primeiro simulado do IAP. Tchau, beijo, gente. Mais informação lá no IAP. E a gente publica no nosso também, tá? No nosso Instagram também. Beijo aos professores, Thaísa, Tatal, Vitor, Mica e Angélica. E Sayonara. Beijo todo mundo. Tchau, Ju, você também. Beijo. Tchau, todo mundo. Maravilhoso. Agora, tem outra música que eu tô muito viciado dela, que é essa daqui, ó. Pra gente ter... Agora eu juro que eu vou terminar, tá? Juro, 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 juro. Essa aqui, ó. I've always been the one to say the first goodbye. Had to love and lose 100 million times.